Você já ouviu falar sobre as inúmeras pessoas que lutam contra o vício, mesmo sabendo dos danos que ele causa? E se eu te dissesse que a resposta para essa luta está nas profundezas da nossa psique, explorada por um dos maiores pensadores da psicologia moderna? Hoje, vamos mergulhar na mente humana com Carl Jung e descobrir as raízes do vício, revelando como traumas e experiências da infância moldam nossas lutas atuais. Esta jornada fascinante pode transformar completamente sua visão sobre o vício e mostrar caminhos para a verdadeira liberdade emocional. Carl Jung, renomado psiquiatra e psicanalista, oferece insights profundos sobre as origens das dependências e vícios, ligando-os às experiências da infância e ao desenvolvimento psicológico. Ele escreveu que todas as dificuldades parentais deixam uma marca na psique da criança, às vezes com resultados patológicos. Jung enfatiza que a influência parental no desenvolvimento da criança e a relação com as dependências na vida adulta não podem ser subestimadas. Comparando uma criança no útero, que está imersa e completamente dependente do corpo da mãe, nos primeiros anos de vida, quando o cérebro é mais maleável e a criança é emocional e psicologicamente influenciada pelos pais, experiências negativas como negligência ou abuso podem causar danos profundos que se manifestam mais tarde como dependências e comportamentos autodestrutivos. Jung observa que uma infância disfuncional, carregada de raiva e abuso parental, suprime a dor emocional profunda na mente da criança e altera o desenvolvimento cerebral de maneiras que aumentam a probabilidade de dependência. Muitos viciados em substâncias relatam que se automedicam para aliviar sua dor emocional. Essa automedicação é uma tentativa desesperada de aliviar o sofrimento interno. No entanto, o desenvolvimento cerebral dessas pessoas foi sabotado por suas experiências traumáticas, os sistemas de dopamina e opioides, que regulam o prazer e a recompensa, o cérebro límbico, ou emocional, ou o aparelho de estresse, e as áreas de controle de impulsos do córtex simplesmente não podem se desenvolver normalmente nessas situações adversas, resultando em uma predisposição para o vício. Jung também destaca que não é só o trauma infantil que torna alguém mais suscetível à dependência. Crianças que cresceram com cuidadores emocionalmente frios ou distantes também são muito mais propensas a recorrer a dependências na idade adulta. O psicólogo Alan Sochori chamou essa situação de ausência emocional parental de separação próxima. Isso ocorre quando o pai está presente fisicamente e atende a todas as necessidades específicas da criança, mas, devido ao estresse, depressão ou outros demônios internos, não consegue nutrir a criança psicologicamente ou emocionalmente. Jung explica que uma criança também pode sentir angústia emocional quando o pai está fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Essa ausência emocional pode levar a criança a desenvolver mecanismos de enfrentamento inadequados, como balançar-se ou chupar o dedo, ou a desconectar-se emocionalmente para escapar da angústia. Em situações normais, uma criança que percebe uma separação emocional buscará reconectar-se com o pai. Se o pai não responde ou não responde adequadamente, a criança ficará com seus próprios mecanismos de enfrentamento inadequados. Por exemplo, ela pode se balançar ou chupar o dedo como formas de autoconsolo ou simplesmente se desconectar emocionalmente para escapar da angústia. Crianças que não receberam a presença atenta dos pais estão em maior risco de buscar satisfação química de fontes externas mais tarde na vida. Esses mecanismos de enfrentamento inadequados podem se transformar em dependências de substâncias ou comportamentais na idade adulta, como uma tentativa de preencher o vazio emocional deixado pela falta de conexão parental. Mesmo as pessoas que tiveram uma infância nutritiva não estão completamente imunes à dependência. Jung observa que a sociedade moderna, com sua ênfase no consumo e na satisfação instantânea, cria um ambiente propício ao desenvolvimento de dependências. Assim como durante a queda de Roma, quando as pessoas em massa se voltaram para a busca de prazeres para aliviar a angústia provocada por presenciar uma cultura moribunda, nos dias de hoje muitos recorrem às dependências como uma forma de automedicação contra o desespero estimulado por uma visão sombria do futuro da sociedade. A pressão constante para se conformar, a necessidade de alcançar metas materiais e o uso compulsivo da tecnologia, redes sociais e entretenimento como meios de escapar dos sentimentos de impotência e vazio, contribuem para uma crise de dependência. Carl Jung confirma que um senso de vazio permeia toda a nossa cultura, e o viciado em drogas está mais dolorosamente consciente desse vazio do que a maioria das pessoas.
Explorar essas ideias de Jung pode oferecer uma nova perspectiva sobre as raízes do vício e abrir caminhos para uma verdadeira liberdade emocional, ajudando-nos a compreender melhor as complexas interações entre nossas experiências de infância, nossa psique e os desafios que enfrentamos na vida adulta. Muitos de nós se assemelham ao viciado em drogas em nossos esforços ineficazes para preencher o vazio espiritual, o buraco negro no centro de nossas vidas, onde perdemos o contato com nossas almas e nosso espírito. Nossa cultura consumista, obcecada pela aquisição e pela imagem, apenas aprofunda esse buraco, nos deixando ainda mais vazios do que antes. Jung sugere que, para enfrentar essa crise, é necessário um despertar espiritual, uma reconexão com nossas verdadeiras necessidades internas e um afastamento dos valores superficiais que dominam a sociedade contemporânea. Dado o número de pessoas que crescem em lares abusivos ou emocionalmente ausentes, juntamente com o estado corrupto da sociedade, não é surpreendente que muitas recorram às drogas e às dependências comportamentais como uma forma de lidar com a vida. Esse movimento não é totalmente irracional nem ineficaz, pois as dependências funcionam, pelo menos temporariamente. Elas são muito eficazes para aliviar o sofrimento e a dor emocional. Jung explica que as dependências não apenas proporcionam alívio temporário do sofrimento e da dor emocional, mas também podem tirar alguém da monotonia ou miséria da vida cotidiana, levando-o a experiências de emoção, significado e alegria. No entanto, esse alívio é temporário e superficial, não resolvendo os problemas subjacentes que causam o vício. Embora as dependências possam funcionar a curto prazo, ao depender de atalhos para o alívio emocional e a alegria, paga-se um preço com o tempo. Quanto mais persistimos em uma dependência, mais cresce nossa tolerância e mais dependemos da substância ou atividade para sentir qualquer emoção positiva. Lenta, mas certamente, a dependência se torna o ponto focal de nossa vida, e tudo mais que poderia proporcionar uma satisfação duradoura, nossas relações, saúde, carreira, criatividade, propósito de vida, se desvanece na periferia. Além disso, a dependência muda a estrutura do cérebro de maneiras que minam nossa capacidade de controle voluntário. Quando estamos presos no controle de uma dependência, muitas vezes nos encontramos em um estado conhecido como o bloqueio cerebral, onde nossas ações seguem nossos comandos viciantes enquanto uma parte de nossa mente observa impotente, sabendo muito bem que estamos destruindo nossa mente, corpo e potencial. Diante do domínio mortal da dependência, surge a questão vital: como superar uma dependência? O problema ao enfrentar qualquer tentativa de uma vida renovada e livre de dependências é que o mesmo aparato que precisa se curar, o cérebro, se está prejudicado pela dependência. Como observa Jung, quanto pior é a dependência, maior é a normalidade cerebral e maiores são os obstáculos biológicos para optar pela saúde. Felizmente, nossos cérebros são notavelmente resilientes. Mesmo em condições adversas, é possível que o cérebro se reestruture de maneiras que permitam viver, talvez pela primeira vez, uma vida plena, saudável e livre de dependências. Jung destaca a importância de intervenções terapêuticas que promovam a cura emocional e a reestruturação dos padrões de pensamento e comportamento. Ele nos conduz a um conceito interessante conhecido como a consciência nodal. Essa consciência pode interromper a natureza psíquica da dependência, permitindo que, em vez de sucumbir às polaridades de prazer e dor, desejo e satisfação, experimentemos todo o espectro da experiência humana com profunda equanimidade. Portanto, a jornada para superar o vício não é apenas uma batalha contra a substância ou comportamento viciante, mas um processo profundo de reconexão com nosso eu interior, de cura de traumas emocionais e de redescoberta de um sentido mais profundo e duradouro na vida. Fundamentalmente, os ensinamentos não duais destacam a importância da consciência do momento presente. As pessoas são incentivadas a observar seus pensamentos e emoções sem julgamento. Essa observação sem julgamento promove a autocompaixão e diminui a necessidade de escapar para comportamentos viciantes. Ancorar-se na experiência imediata é crucial para quebrar o ciclo de comportamentos viciantes enraizados no escapismo. O budismo Zen, outra abordagem não dual, destaca a vacuidade e a impermanência na recuperação da dependência. Reconhecer a impermanência dos desejos e a vacuidade de seu cumprimento final pode ajudar enormemente a se libertar do domínio da dependência. A prática da meditação sentada no budismo Zen serve como uma ferramenta poderosa.
Ao cultivar a atenção plena e a concentração através da meditação, as pessoas desenvolvem a capacidade de observar pensamentos e sensações sem apego. Os viciados começam a transcender as noções dualistas de prazer e dor, o que lhes permite descansar no momento presente. Cultivar esse estado de profundo descanso, tal como ele é, pode literalmente apagar o ciclo de comportamento viciante. Praticamente toda ação que alguém toma é para resolver o problema do eu. A dependência não é diferente, é apenas uma forma mais extrema de ação, uma forma extrema de ação repetitiva que cria caminhos neurológicos profundos no cérebro. Eventualmente, esses caminhos são tão profundos que se tornam inevitáveis e praticamente inescapáveis. Tanto Jung quanto o não-dualismo abordam a dependência de maneiras similares. Ambos sugerem que a solução para o problema da dependência é transcender o sentido do eu separado ou a contração dolorosa do ego. Jung tenta resolver o problema do eu trabalhando para integrar os diferentes aspectos do eu, algo que ele chamou de arquétipos da psique humana. Dessa forma, o eu não está mais em guerra consigo mesmo, alcançando uma totalidade autotranscendente. Essa totalidade inicia um despertar espiritual e uma mudança radical na consciência, uma mudança tão profunda que também altera os padrões de comportamento viciante. A consciência não dual, como encontrada em tradições inspiradas, curador da separação, a dor no núcleo da dependência, e provoca um reconhecimento da unidade intrínseca com o que é. É interessante o ponto de vista de Jung a esse respeito, pois destaca a importância de um despertar espiritual através da integração do eu, algo que sugere uma entrega total a algo maior do que si mesmo, maior do que as limitações ilusórias forjadas pela mente. O erro comum sobre a dependência é que ela se deve a uma falta de força de vontade. Na verdade, a dependência reflete um problema espiritual profundo, indo além de uma mera falta de resolução pessoal. Isso não diminui a responsabilidade pessoal, mas reconhece a necessidade de um poder além do pessoal para escapar das garras da dependência. No seu núcleo, a dependência é uma tentativa altamente disfuncional de resolver um problema espiritual, um problema compartilhado pela maioria das pessoas, sejam elas viciadas ou não. Para concluir, como Carl Jung observa, nem todas as histórias têm um final feliz, mas as descobertas da ciência, os envenenamentos do coração e as revelações da alma nos asseguram que nenhum ser humano está jamais além da redenção. A possibilidade de renovação existe enquanto houver vida. Apoiar essa possibilidade nos outros e em nós mesmos é a pergunta definitiva. Agora que exploramos a visão de Carl Jung sobre o vício e como ele se enraiza nas experiências de infância e na estrutura psicológica, é crucial lembrar que a jornada para superar uma dependência não é simples, mas é possível. Jung nos mostra que a cura começa com a autocompreensão e a integração dos diferentes aspectos do nosso eu. Considerar nossos traumas, entender nossas motivações e trabalhar para transcender nossos desejos pode nos levar a uma vida mais equilibrada e plena. Se você se identificou com algumas das questões discutidas aqui, saiba que não está sozinho. Busque ajuda profissional, conecte-se com pessoas que entendem sua luta e invista em práticas que promovam a autoconsciência, como a meditação e a terapia. Estes são passos fundamentais para a recuperação. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.